Olá pessoal, estamos começando uma série de exercícios de calorimetria. Sejam bem-vindos. Vamos primeiro a um resumo sobre o assunto, como a gente sempre faz, resumo de calorimetria. Primeiramente, vamos conversar sobre o que é calor. Não se pode confundir calor com temperatura, não é? Calor é uma forma de energia. Temperatura já conversamos sobre ela anteriormente. Temperatura é o número que mede o estado de agitação térmica das moléculas de um corpo. É um número arbitrário, inclusive. É um número arbitrário. Por exemplo, a escala Celsius que nós vimos é uma escala arbitrária. O Celsius arbitrou, quer dizer, escolheu como zero o ponto de fusão da água e como 100 o ponto de ebulição. Aquilo é uma escolha arbitrária, podia escolher 1.000 e 5.000, 30 e 40, não é? Já calor, não. Calor é uma forma de energia, como tantas outras, como energia cinética, energia elétrica e tantas outras. Então vamos lá. Calor é a forma de energia em trânsito, isso é importante, que passa de um corpo para outro quando estão a diferentes temperaturas. Tá? Nem sempre em contato. Na maioria das vezes, quando estão em contato e a diferentes temperaturas. Bom, então, calor é uma forma de energia em trânsito, que passa de um corpo para outro. Tá? Não tem sentido dizer assim, um corpo tem muito calor. Não, isso não existe. Um corpo está a uma temperatura alta, isso sim, mas não tem sentido dizer um corpo tem muito calor, porque calor é uma forma de energia em trânsito de um corpo para outro. Se é uma forma de energia, pode ser medida em joule, por exemplo. Só que no caso da calorimetria, por motivos históricos até, existe uma unidade mais usada, que é a caloria. A caloria é a quantidade de calor e, portanto, a quantidade de energia necessária para elevar a temperatura de 1 grama de água de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius. Veja, caloria é a quantidade de calor e, portanto, quantidade de energia. Então, caloria é uma unidade de energia. Eu poderia medir quantidade de calor em joule? Poderia. Isso vai aparecer, inclusive. No sistema internacional, calor, quantidade de calor, é medida em joule. Mas na calorimetria é mais comum que se use a caloria. Então, caloria é a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 1 grama de água de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius. Bom, e se eu quero elevar a temperatura de água, 1 grama de água, de 25 para 26, não é uma caloria? Na prática é. Na prática é. Não há praticamente diferença nenhuma. A água estando de 0 a 100 graus, a cada 1 grau, 1 grama de água que eu queira elevar a sua temperatura, eu vou precisar de 1 caloria. A diferença para nós é desprezível, tá certo? A cada 1 grama de água que sofre a elevação de temperatura de 1 grau Celsius, a quantidade de calor necessária é 1 caloria. Muito bem, vamos ver o que é calor sensível. Nós chamamos de calor sensível aquele que é responsável pela mudança de temperatura de um corpo. Que nós vamos falar mais tarde no calor latente, que é aquele responsável pela mudança de estado de um corpo. Na verdade é mesmo calor, né? Se você coloca no fogo, o fogo não sabe se está derretendo gelo ou esquentando água. É só uma questão de nome, porque as fórmulas são diferentes. A fórmula do calor sensível, que é aquele que muda a temperatura, é uma, e do calor latente é outra. É só por isso. Nós conversamos sobre isso na aula. Calor sensível é dado por Q igual a mc delta θ. O Q é a quantidade de calor, m é a massa, C é o calor específico da substância e delta θ a variação de temperatura. Quando eu aqueço um corpo, a quantidade de calor necessária para isso depende da sua massa, claro. Quanto maior a massa, maior a quantidade de calor que eu preciso. Depende da variação de temperatura. Claro, uma coisa é aquecer, por exemplo, a água de 10 graus para 20, outra coisa é de 10 para 50. E depende também da substância. Algumas se aquecem mais facilmente, outras têm maior dificuldade de se aquecer. Algumas precisam de mais calor, outras menos.
As várias substâncias, se eu pegar 1 grama de cada, para se elevar 1 grau a temperatura delas, eu preciso de diferentes quantidades de calor. A água tem calor específico 1. Aliás, a própria definição de caloria me diz isso, né? Eu preciso de 1 caloria para que 1 grama de água se aqueça 1 grau. Então, o calor específico é 1, porque calor específico é exatamente a quantidade de calor para que aquela substância se aqueça 1 grau quando eu pego 1 grama dela. É isso. Isso aqui é um resumo, né? Na verdade, a gente já viu isso. Então, M é a massa, seu calor específico, em geral, medindo em caloria por grau Celsius, mas isso não é obrigatório. Isso pode aparecer em joule, temperatura pode ser Kelvin, a massa pode ser quilograma. E delta θ, a variação de temperatura. E esse Czão é a capacidade térmica. Esse M vezes C chama capacidade térmica. Veja assim, ó, eu tenho um becker no laboratório, tá? Em vez de eu medir a massa dele e multiplicar pelo calor específico do vidro, eu já posso ter essa conta feita. Eu vou usar esse becker sempre. Então eu já tenho a capacidade térmica do becker, ou de outro recipiente qualquer. Então é comum que a gente tenha já a capacidade térmica de um recipiente, para não ter que toda hora multiplicar a massa pelo calor específico. Então isso seria a capacidade térmica, tá bom? A capacidade térmica, então, não é de uma substância, é de um corpo, tá certo? Cada corpo tem uma massa própria dele e o calor específico da substância de que ele é feito, tá certo? Pessoal, esse é o nosso resumo. Vamos então aos exercícios. Esse primeiro exercício caiu na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Um copo de água está a temperatura ambiente de 30 graus Celsius. Joana coloca cubos de gelo dentro da água. A análise dessa situação permite afirmar que a temperatura da água irá diminuir por quê? Bom, primeiro a gente está de acordo que a água vai esfriar, né? Tá certo? Você tem água a 30 graus, coloca gelo dentro, ela vai esfriar. Agora, por que a água vai esfriar? Vamos ver o item A. O gelo vai transferir frio para a água? Existe essa coisa de frio? Não existe esse negócio. Existe calor. Um corpo pode receber calor ou ceder calor. Quando ele recebe calor, calor sensível, ele tem um aumento de temperatura. Quando ele cede calor sensível, ele perde temperatura. Mas não existe frio. Tem esse negócio de perder frio, ganhar frio. É só calor. Então isso é bobagem, né? Tá certo? Bobagem. Agora, se B, sim. Se B tá certo, ó. A água irá transferir calor para o gelo. A água está mais quente que o gelo. Esse mais quente não é uma expressão muito precisa, né? A água está a uma temperatura maior que a do gelo. Se ela está a uma temperatura maior que a do gelo, se o gelo está a uma temperatura menor, vai haver uma transferência de calor do mais quente para o mais frio. Quem é o mais quente é a água. Então a água vai transferir calor para o gelo. Quando ela transfere calor para o gelo, ela tem uma queda de temperatura. O gelo, recebendo calor, ele tem um aumento de temperatura. É isso que acontece. Vamos ver as outras só para conferir? O gelo irá transferir frio. Meu Deus do céu, isso aqui, pelo amor de Deus, hein? Esqueça esse negócio de que existe frio. Frio para lá, frio para cá. Isso não existe. A água irá transferir calor para o meio ambiente. Bom, a água até pode transferir calor para o meio ambiente. Se o meio ambiente está 20, a água está 30, ela até pode transferir calor para o meio ambiente. Mas veja a pergunta. A análise dessa situação permite afirmar que a temperatura da água irá diminuir por quê? Né? Por quê? Porque ela transferiu calor para o gelo. Ninguém está dizendo que o copo permite que ela transfira calor para o ambiente. Eu posso ter um copo que não permite transferir esse calor. Eu não sei a temperatura do ambiente, pode estar 30 graus também, não é? Eu não tenho nenhuma informação que me permita concluir que ela está perdendo calor para o meio ambiente. A única coisa que eu sei aí é que a água está a uma temperatura maior que a do gelo. Só isso que eu sei. Então a única coisa que eu posso concluir é que ela irá transferir calor para o gelo. Eu me lembro de uma propaganda antiga de um cobertor que dizia isso. Vou ver se eu encontro essa propaganda. Não adianta bater, eu não deixo você entrar. Quem
bate. É o frio. Não adianta bater, eu não deixo você entrar. As casas pernambucanas é que vão aquecer o meu lar. Vou comprar flanelas, lãs e cobertores. Eu vou comprar nas casas pernambucanas e nem vou sentir o inverno passar. Casas pernambucanas, onde todos compram. Quero frio batendo na porta. Não deixar o frio entrar, né? O frio nunca entra, tá certo? É o calor que sai. Se você está numa casa aquecida, se você abre a porta, não é o frio que entra, né? É o calor que sai. Essa propaganda dizia assim, o gelo está batendo, né? Na porta. Não adianta bater, eu não deixo você entrar. Uma propaganda bem antiga, muito legal. Vamos lá, o NESP. A respeito da informação, o calor específico de uma substância pode ser considerado constante e vale 3 joules por grama por grau Celsius. 3 joules, estão vendo? Né? 3 estudantes, 1, 2 e 3, forneceram as explicações seguintes. São 3 estudantes, então. 1, 2, 3 são estudantes. Se não ocorrer mudança de estado, a transferência de 3 joules de energia térmica para 1 grama dessa substância provoca elevação de 1 grau Celsius na sua temperatura. É verdade isso? É, né? É a própria definição de calor específico. Se essa substância recebe 3 joules, 1 grama dela sofre variação de 1 grau Celsius de temperatura. Então essa aqui está correta. Vamos ver o estudante 2. Qualquer massa em gramas de um corpo constituído com essa substância necessita de 3 joules de energia para sua temperatura subir 1 grau? Não, qualquer massa não. É 1 grama, 3 joules por grama por grau Celsius. Por grama, a unidade já diz isso, então está errado. Vamos ver o terceiro. Se não ocorrer mudança de estado, sim, calor sensível, né? A transferência de 1 joule de energia térmica para 3 gramas provoca elevação de 1 grau. Espera aí, se não ocorrer mudança de estado, 1 joule para 3 gramas? Não, é o contrário, né? 3 joules para 1 grama. Então, essa também está errada. E, portanto, apenas a primeira está correta. Federal de Pernambuco. O gráfico representa a temperatura em função do tempo para 1 kg de um líquido não volátil, quer dizer, não evapora, né? Então não perde massa. Inicialmente é 20 graus Celsius. Tá aqui, 20 graus Celsius. Ele vai esquentar até 60 graus Celsius, né? A taxa de aquecimento foi constante, igual a 4.600 joules por minuto. Isso aqui é chamada potência da fonte, né? Esse líquido está recebendo 4.600 joules de calor a cada minuto de alguma fonte de calor. Sei lá, um bico de Bunsen, um fogão, não sei, né? Qual o calor específico desse líquido em unidades de 10 a segunda joules por quilograma graus Celsius? Vamos ver. Bom, a massa é de 1 quilograma, isso é dado, né? Temperatura inicial 20 graus Celsius. A potência da fonte, 4.600 joules por minuto. Isso é potência, né? Potência é energia por tempo. No caso aqui, é energia térmica por tempo, correto? É o quanto de energia térmica, o quanto de calor, qual é a quantidade de calor por minuto que esse líquido está recebendo. Muito bem, ele pede o calor específico desse corpo nessa unidade, 10 a segunda joule por quilograma grau Celsius. Temperatura final, nós vemos lá no gráfico, 60 graus. E ele foi aquecido por 20 minutos. Muito bem, vamos lá. A quantidade de calor vai ser a potência vezes o tempo, porque se ele recebe 4.600 joules por minuto, em 20 minutos, vai ser esse valor vezes 20, que me daria, então, 92.000 joules. Está em joule e acabou. Joules é uma unidade de energia e calor é uma forma de energia. Não é obrigatório que ele apareça em calorias sempre. Muito bem. Lembrando da expressão do calor sensível, eu tenho Q igual a mc delta θ, Q é 92.000, a massa é 1 kg. 1 kg porque ele pede, né, na unidade de quilograma. Está aqui, ó, 1 kg, calor específico, delta θ. 60 menos 20. 60 menos 20 é 40, esse 1 é 1,
vezes 40 é 40, 40C. Então, 40C é 92.000, o C é 92.000 por 40, que é 2.300. Esse 2.300 é 23/10 a segunda. Então, a resposta, 23/10 a segunda joules por quilograma grau Celsius. Agora, se o exercício fosse um teste, a resposta seria só 23. Tá? Porque ele pede na unidade 10 a segunda joules, Esse 10 a segunda faz parte da unidade. Então, a resposta é 23, porque é 23, tudo isso aqui seria a unidade indicada pelo enunciado, tá? Aqui eu estou colocando a resposta. Calor específico vale 23/10 a segunda joules por quilograma grau Celsius. Mas repito, se fosse um teste, a resposta seria 23. Ou você até pode responder isso. A resposta é 23 na unidade pedida pelo exercício. Vamos ao último exercício dessa lista, mas tem mais pela frente aí. Caiu na Universidade Federal do Espírito Santo. 2 objetos, A e B, são constituídos do mesmo material. Significa que eles aquecem e esfriam igualmente, mesmo calor específico. E recebem a mesma quantidade de calor. O Q é igual. O Q de A é igual ao Q de B. Observa-se que a variação da temperatura do objeto A é o dobro da variação da temperatura do objeto B. Podemos então afirmar que a capacidade térmica de B é o dobro da de A? Bom, vamos ver. Agora, olha esse B aqui. O calor específico de B é o dobro de A? Gente, é o mesmo material. Então, o calor específico é o mesmo. Essa aqui foi para o vinagre. E olha a D, o calor específico de A é o dobro da de B, mesma coisa, foi para o lixo. E olha o E, os dois objetos têm coeficiente de dilatação térmica diferente. Bom, nem entra isso aqui na história, mas se eles são feitos do mesmo material, eles têm o mesmo coeficiente de dilatação térmica, né? Também é bobagem. Olha só, pessoal, esse teste, ele foi resumido a 2 itens. Isso é importante fazer também. Muitas vezes você reduz, tem teste que você reduz tanto que sobra só a correta, sem você fazer. Isso vai aparecer por aí, para nós também. Bom, vamos lá então, vamos ver. Ele diz a capacidade térmica de B é o dobro da de A, ou a de A é o dobro da de B. Vamos ver. Capacidade térmica é esse produto aqui. Nós vimos lá no resumo, é esse produto, né? Tá certo? Então, o Q é igual a C delta θ. O Q, ele diz que é o mesmo, está escrito aí, ó. Onde está escrito isso? Ó, é um constituído do mesmo material e recebe a mesma quantidade de calor. O Q, a quantidade de calor é a mesma para os dois. Está escrito também que a variação da temperatura do objeto A é o dobro da variação da temperatura do objeto B. Delta θ do A é o dobro da temperatura do B. Bom, as quantidades são iguais de calor, né? Então, olha, esse C delta θ é igual para os dois. CA delta TA igual a CB delta θB. Mas o delta θA é o dobro de delta θB. No lugar de delta θA, eu escrevi 2 delta θB. Eles vão se cancelar. O que sobra? Que a capacidade térmica de B é o dobro da capacidade térmica de A. A capacidade térmica de B é o dobro da de A. E, portanto, a resposta certa é o item A. Legal? Eu falei que era o último, mas falei besteira, né? Tem mais um aqui do ITA, são 5 exercícios. O ar dentro de um automóvel fechado, legalzinho isso aqui, ó, tem massa de 2,6 kg. Parece pouco, mas não, né? O ar tem densidade pequena, né? Então, dentro de um carro, ter quase 3 kg de ar não é pouco, não. E o calor específico do ar, tá falando do ar, né? É 720 joules por quilograma grau Celsius, tá bom? Está dizendo isso aí. Considere que o motorista perde calor a uma taxa constante de 120 joules por segundo. O nosso corpo, segundo o exercício, nessas condições aí dentro do carro, está perdendo 120 joules por segundo. Por algum motivo, nosso corpo está perdendo calor aí dentro, né? Nessa taxa, 120 joules por segundo. E que o aquecimento do ar confinado se deva exclusivamente ao calor emanado pelo motorista. Então, o motorista perde 120 joules por segundo e esses 120 joules, essa quantidade de calor, vai para o ar que está dentro do carro. Quanto tempo levará para a temperatura do ar, né,
variar de 2,4 para 37 graus Celsius. Tá bom? O ar lá tá frio, hein? Caramba, 2,4 graus e o ar vai aquecer a 37 graus Celsius, graças ao calor do corpo do motorista. Tá bom? Muito bem. Ele pede em quanto tempo isso vai acontecer. Bom, a variação de temperatura vai ser grande, né? De 2,4 para 37, final menos inicial, isso vai dar 34,6. O ar vai ter sua temperatura alterada de 2,4 para 37, que é mais ou menos a temperatura do corpo humano, né? Muito bem, vamos ver quanto de calor vai ser necessário. Q igual a mc delta θ. A massa de ar foi dada aqui, ó, 2,6 kg. Tá aqui, ó. Calor específico do ar, 720 joules por quilograma. Então, quilograma. Variação de temperatura, 34,6. Essa conta maluca aqui, tomara que o ITA deixe usar a calculadora, né? Dá 64.771,2. Tá bom? Essa é a quantidade de calor que o ar recebeu do corpo do motorista para esquentar esse gelo aqui até 37 graus. Bom, a gente sabe que potência, a gente falou agora há pouco, né? É energia por tempo. Isso porque é dada aqui, ó, 120 joules por segundo. Então, a quantidade de calor é potência por tempo. Potência por tempo, vezes tempo. Potência é 120 joules por segundo, não é? Tá certo? E eu sei a quantidade de calor. Eu vou descobrir o tempo. Quantidade de calor, então, é 120 vezes ΔT, que é a potência vezes o tempo. Eu sei a potência, que é 120 joules por segundo, mas não sei o tempo. É o que eu quero. E sei a quantidade de calor. Veja que as unidades estão de acordo aqui, né? Joules por segundo, sistema internacional. Tempo é em segundo, sistema internacional. E a quantidade de calor em joule. Joule por segundo. Passo 120 para cá, vai dar essa conta aqui, ó. 64.771,2 sobre 120, que vai dar 539,76. 539,76, tá? Que, então, o valor mais perto disso é o 540. A resposta, então, seria o item A. Legal, valeu. Isso aí, para terminar essa série, vamos ver um último slide aqui com uma curiosidade sobre o calor específico da água comparado com outras substâncias ou materiais. Veja, por exemplo, a praia. Na praia nós temos areia e água do mar. O calor específico da água é muito maior que o calor específico da areia. O calor específico da água, que nós conhecemos como 1, é 1 caloria por grama grau Celsius. Aqui ele é apresentado no sistema internacional, praticamente, né? Joule, quilograma. Embora no sistema internacional a unidade de temperatura seja o Kelvin. De qualquer forma, ele é muito mais alto que o da areia. O da areia não é apresentado aqui porque nós temos muitos tipos de areia. A areia não é uma substância, né? É um material. De qualquer forma, o calor específico da areia é muito menor que o da água. Qual é a consequência disso? Você lá pelo meio do dia está andando na praia. A areia está muito quente, queima o pé. Isso porque a areia precisa de pouco calor para que ela se aqueça 1 grau. O calor específico dela é baixo. E aí você põe o pé na água, a água está geladinha. Por quê? Porque a água precisa de muito mais calor para sofrer uma variação de temperatura em 1 grau, tá certo? Então, mesmo ao longo de um dia, o sol não tem a capacidade de aquecer o mar, né? A água fica lá sempre geladinha, é um grande volume de água, né? E a areia não, a areia tem um calor específico baixo, ela fica bem quente, tá bom? Isso tem consequências inclusive na produção de brisas, nós vamos ver isso em outros momentos. Mas uma consequência é essa aqui, ó. Os oceanos, como eles estão sempre mais frios, em geral, né? Eles ajudam a regular o clima da Terra. A Terra acaba não se aquecendo em demasia, já que grande parte da superfície da Terra é coberta por água, que demora para se aquecer, tá certo? É preciso muita energia para que ela sofra grandes variações de temperatura. Uma outra consequência é que isso garante uma certa estabilidade térmica nas cidades litorâneas. A gente diz, mas lá é calor. É calor porque está no nível do mar, tá? E você, em geral, fica na praia, tomando sol, tá? Mas o fato da água ser mais fria do que a areia
garante uma certa amenidade, vamos dizer assim, na temperatura, tá bom? Uma outra consequência, como o nosso corpo é formado aí de pelo menos 60% de água, isso dá também um certo conforto térmico para o nosso corpo, não é? Porque ele demora muito para se aquecer. Imagine se o nosso corpo fosse como areia, em alguns minutos de caminhada, não é? A temperatura do nosso corpo subiria demais e o metabolismo do nosso corpo teria grandes trabalhos, né? Grandes movimentações para poder manter a temperatura baixa, tá certo? Então é isso. Quer dizer, a temperatura da água ser alta é o motivo de estabilidade da Terra. Né? Tem até uma mensagem aqui embaixo: ó, o alto calor específico da água é uma das razões pelas quais a vida na Terra é possível como a conhecemos. Legal isso, né? Se o calor específico da Terra fosse baixo, teríamos problema. Valeu, pessoal. Até a próxima série.